entrevista tranquila. Vou falar com vocês aqui. Consideração a vocês aqui. Foi tranquilo com o Marito, o presidente do Uruguai. O Fernandes, que não podia estar presente. Né? Foi levantada a questão da reciprocidade. A gente não vai partir para retaliação com ninguém. Né? Falei em fechar a fronteira com o Paraguai e com o Uruguai, é quase uma utopia. Tá? Aí você pega, por exemplo, Boa Vista, Mato Grosso do Sul. Tá? Ali tem uma cidade vizinha no seu nome, ali é o Rio Apa, o rio que tem 10 metros de vão ou menos. Tá? Você pega Pedro Juan Cabaleiro com, por exemplo, lá, do lado de cá você tem Ponta Porã. Você não sabe se quando você está no Paraguai, que você está no Brasil, tudo praticamente se uniu. Você vê, tem paraguaio casado com brasileira, tem paraguaia casado com brasileiro, as famílias estão de um lado e de outro. É muito difícil você segurar esse trânsito de pessoas. Tá? Vale pela intenção, fica um recado. Tá? Até eu disse para vocês, a palavra fechar a fronteira não é uma mágica, porque se fosse fácil, a gente fecharia e não teríamos entrada de armas, de drogas no Brasil. Mas estamos ultimando, é uma portaria interministerial, não precisa ser decreto, né? Se fosse assinaria, para a gente tomar algumas medidas no tocante a essas e outras fronteiras que temos no Brasil. Mas seria apenas fazer a mesma coisa da Venezuela, né? Não, da Venezuela é mais importante, porque lá o pessoal está fugindo da fome, da miséria e também de uma ditadura instalada já lá, né? E a gente tem pena, porque são seres humanos que estão saindo da Venezuela. Tem muita pena disso, deles, tá certo? Mas não podemos arriscar o nosso pessoal por lá de cá. Agora deixa bem claro, se eu não me engano, a lei de imigração é 2017. Eu fui o único que discursou contra, desconheço alguém que tenha discursado contra lá naquele momento. E tornou-se o Brasil fronteira aberta. Se não fosse essa MP nossa, transformou-se em lei, para esse caso excepcional, nós não teríamos amparo jurídico para fazer esse fechamento que fizemos agora basicamente na região de Pacaraima, né? Okay? Só foi? Quando o senhor falou, só uma dúvida, falou essa era em relação à do Paraguai. Não, essa que foi publicada hoje foi basicamente a Venezuela, se não me engano. Outras agora, estamos ultimando, mais uma, para a gente pegar os demais outros países. Da dificuldade, mas vamos fazer o possível para conter a invasão, a entrada de pessoas, né? Vamos fazer o possível, mas a dificuldade é enorme. Presidente, Paraguai, então Uruguai? Não, Uruguai e Paraguai são fronteira seca. Como eu citei uma cidade, eu não sei citar a cidade do Rio Grande do Sul, ali com a divisa ali com o Uruguai, né? Mas são várias cidades que quase não tem uma linha que separe uma da outra. Não é fechar a fronteira, não tem rios, acidentes geográficos quase que intransponíveis, não existe isso. A divisão é uma linha imaginária que existe ali, entre marcos trigonométricos. Lá em Mato Grosso do Sul, que eu servi lá, era comum a região de fronteira ser separada por marcos trigonométricos. Eram postes, né, de concreto. Ok, pessoal? Obrigado. E daí? Tudo bem? Satisfação? Satisfação toda nossa. Obrigado aí. Obrigado aí. Até mais. Boa noite. Cadê o óculos? Ih, cadê? Boa tarde. Como anunciamos, nós vamos dar uma breve introdução e depois ficamos abertos a algumas perguntas por parte da mídia. Por que estamos usando máscaras agora? Além do general Heleno, que teve contato com alguns daqui, também tivemos positivo agora o teste do ministro das Minas e Energia, o almirante Bento. Então, obviamente, o cuidado nosso tem que ser redobrado. Um breve histórico. Isso começou por volta de outubro, novembro do ano passado, na China. Num primeiro momento,
Ninguém ficou preocupado com isso, nem no Brasil, nem no mundo. Mas quando adentramos janeiro, esse vírus começou a se propagar por vários locais do mundo. E o Brasil teve efetivamente uma notícia vultosa sobre o mesmo, quando poucas dezenas de brasileiros que estavam na China buscaram o governo brasileiro de modo que eles fossem resgatados. Essa missão foi muito cumprida por parte do governo, bem cumprida. Foram resgatados com sucesso, submetidos a quarentenas e devolvidos aos lares. A luz amarela do governo surgiu daquele momento. Todos os ministros foi determinado que começasse a se preocupar. O que fazer quando o vírus chegasse ao Brasil? E todos nós sabíamos que ele chegaria. Obviamente, é como conter uma expansão do mesmo de forma abrupta. Não tem vacina para o mesmo. Assim sendo, o que nós deveríamos começar a nos preparar, mesmo sem ter recurso, mesmo sem ter um apelo para que todos os poderes agissem numa mesma direção, começamos a nos preparar. Até que os primeiros casos começaram a aparecer no Brasil. Alguns achavam que a gente deveria suspender o carnaval. Tivemos um exemplo, esses dias, um governador quis impedir os brasileiros de irem à praia. Não só foi um fracasso, bem como aumentou o número de pessoas que foram à praia. Vários eventos aconteceram nos últimos dias, pré-dia 15 inclusive, onde grande concentração de pessoas, as mais altas autoridades do Brasil, se fizeram presentes, como no lançamento dessa nova TV, a CNN. Outros eventos ocorreram também. O dia 15, eu fui convencido, de forma bastante tranquila, a fazer o pronunciamento na quinta-feira que antecedeu esse dia. E o fiz. O povo, em grande parte, resolveu, por livre e espontânea vontade, comparecer às ruas. Essa concentração de pessoas em todo o Brasil foi abaixo de 1 milhão, ou próximo de 1 milhão. Isso equivale a menos de 20% das concentrações que existem diariamente, por exemplo, no município de São Paulo, por ocasião dos transportes coletivos. Por volta de meio-dia do dia 15, vim aqui a esse prédio e cumprimentei os brasileiros que estavam aí fora, em grande parte meus eleitores. Estive ao lado do povo, sabendo dos riscos que eu corria, mas nunca abandonarei o povo brasileiro, este ao qual eu devo lealdade absoluta. Após isso, em grande parte da mídia, potencializou em cima desse evento, como que se fosse o único e tivesse sido programado por mim. Não convoquei ninguém, não existe nenhum áudio, nenhuma imagem minha convocando para o dia 15 de março de 2000. Existe sim um vídeo eu convocando para o 15 de março de 2015, uma manifestação contra a presidente naquele momento. Vídeo esse que foi largamente explorado por parte de uma jornalista inconsequente, como se fosse 15 de março de 2020, coincidente também em ser no domingo. Mas o momento agora, com a realidade posta, com os riscos que parcela da população pode vir a sofrer, nós externamos toda a nossa preocupação, bem como estamos tendo um apoio incondicional por parte da Câmara e do Senado em todas as medidas que porventura se façam necessárias para que esse problema seja atenuado. Repito,
Como diz o nosso ministro da Saúde, no qual eu não tenho nenhum problema com ele, diferentemente de que parte da mídia ainda prega. O que nós buscamos é estender, alongar o prazo daqueles que porventura contrairão o vírus, já que não existe vacina para tal. E o objetivo de alongar esse prazo é porque o nosso sistema de saúde não tem condições de acolher uma quantidade considerável de infectados, em especial as pessoas mais idosas ou aquelas pessoas que tenham certas deficiências. Anunciaria algumas medidas aqui, depois cada ministro usará a palavra rapidamente, para mostrar a todos a preocupação do governo, o seu sentimento humanitário para atenuar essa pequena parcela entre os infectados que poderão ter problemas mais graves pela sua idade ou por sua questão sanitária não muito boa nesse momento. Inclusive, por estarmos de máscara aqui, não apenas o general Heleno deu positivo, bem como mais um ministro nosso deu positivo, né? O almirante Bento. Por parte da economia, o governo já vinha estudando e hoje publicou em Diário Oficial da União Extra o estado de calamidade pública. A intenção, garantia da saúde e emprego para a população brasileira. Medidas emergenciais, 84 bilhões para a população vulnerável, 60 bilhões para a manutenção de empregos, antecipação das parcelas do 13º salário, reforço no programa Bolsa Família, integrando mais de 1 milhão dentro do sistema, diferimento, ou seja, atraso para o prazo de recolhimento do Fundo de Garantia, o que equivale ao governo arrecadar menos 30 bilhões de reais, diferimento também, atraso por parte da União do Simples Nacional por 3 meses, redução para zero das alíquotas dos produtos médicos, desoneração temporária de IPI para produtos de combate ao Covid-19, medidas de apoio, fase final de estudo por parte do Ministério da Economia, no tocante aos trabalhadores autônomos. O Banco do Brasil, 24 bilhões para a linha de crédito pessoal e 48 bilhões para a linha de crédito de empresas. Infraestrutura, ações emergenciais na aviação civil. Vai explicar o ministro Tarcísio aqui que devemos, de uma forma ou de outra, socorrê-los, porque o desemprego, a quebra das empresas não nos interessa. O custo seria muito maior para todos nós. No tocante à justiça, além de outras medidas por parte do ministro Sérgio Moro, fechamento de fronteiras, em especial aquela que nos traz uma grande preocupação, que é da Venezuela. Por parte das relações exteriores, temos gente no mundo todo, em parte turistas, que querem voltar para o Brasil e tem problemas. O apoio que estamos dando é junto às embaixadas, como por exemplo no Peru temos 1.400 turistas que estão com problema para voltar para cá. Relações Exteriores já conseguiu, por parte do governo do Peru, que aeronaves fretadas possam pousar e decolar com esses brasileiros que lá estão. No tocante à saúde, eu não vou falar porque exige uma gama de informações muito grande, que o ministro Mandetta, aos poucos, vai relatando aqui, uma a uma, a todos os senhores.